e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Que luta é essa da carne contra o Espírito? A nossa carne, que nos liga ao mundo, lutando contra o Espírito que Deus colocou em nós, que nos liga a Ele, pela nossa consciência, pelas nossas ações, o eu, a alma, aquela que decide o que vai fazer. E aí você começa a entender por que tem pessoas que você diz assim, aquele lá é bifão, né? Carnal, ele é mundano. Eu não gosto dessa palavra mundano, que dá um tom tão pejorativo, né? Mas é uma pessoa muito mais terrena, muito mais apegada às coisas humanas mesmo, mas no sentido físico. Por quê? Porque a pessoa dá muito mais vazão às coisas da carne. Mas há aquelas pessoas que você conhece que você diz, olha, isso é muito mais espiritual, né? Olha, que pessoa espiritualizada, né? Essa pessoa provavelmente ela dá muito mais vazão às coisas e aos anseios do espírito, né? E aí vem um outro estudo, quem sabe um dia, que a gente vai falar sobre jejum, né? Jejum tem a ver com isso, sabia? Quando você mortifica a carne, você fortalece o espírito. O que é que está mais forte em você? A carne ou o espírito? Quem é que vence nessa luta? Qual dos dois você tem alimentado mais? Mas eu não quero deixar você com peso na consciência, não. Fica tranquilo que Deus não está preocupado com isso nesse momento. Mas a questão então é que nós temos coisas que nós fazemos que estão diretamente ligadas à carne, às coisas da carne. E isso tudo, essa influência da carne e a influência também do Espírito, gera um peso na nossa alma. Gera um peso na nossa alma. E esse peso que é aquilo que às vezes nós não conseguimos entender. Por que nós andamos tão cansados, tão deprimidos às vezes, tristes? Você sabe que tem pessoas que procuram ficar o tempo todo ocupadas, fazer alguma coisa, se distrair com alguma coisa. Vai para frente da TV, vai para frente do computador, vai ouvir música, vai limpar a casa, sei lá, vai fazer alguma coisa, porque no momento que ela parar e pensar um pouco, ela começa a ficar triste. Ela entristece. E ela não sabe por que isso. Nos momentos em que essa pessoa senta sozinha em algum lugar, ou à noite quando ela vai dormir, e ela começa a pensar na vida dela, ela tem vontade de chorar. E ela não sabe por quê. Ela não consegue entender por que isso está acontecendo na vida dela. Por que é tão difícil? Parece que tudo está bem, mas ao mesmo tempo não está legal. Eu tive uma conversa hoje à tarde, olha só o que é a tecnologia, né? Pelo MSN, com um amigo meu, um rapaz aí, foi meu aluno. E ele nunca escondeu que ele se declarava ateu, sempre se declarou ateu. E hoje ele, não sei, talvez ele esteja se sentindo, de certa forma, aquele vazio que todo ser humano sente quando ele não tem Deus, ou quando ele não conhece Deus. Aquele vazio que fica mais ou menos perto aqui da boca do estômago, assim, né? Não, um pouco mais para cima, no coração. Aquele vazio que todo mundo sente. Até na psicologia fala do vazio que a pessoa sente, coisa incrível, né? Até na psicologia fala disso. Mas a questão é que a pessoa, talvez ele esteja sentindo esse vazio agora. E isso talvez, né, esteja incomodando muito ele. Ele me chamou no MSN e começou a pedir que, poxa, como é que eu definiria Deus para ele? Porque para ele era muito difícil acreditar em um ser sobrenatural, uma coisa assim. E muitas vezes as pessoas que estão nessa situação, elas querem que você dê uma resposta pronta e irrefutável, que não tenha nenhum tipo de digamos assim, de resposta, contra-resposta para aquilo ali. Você percebe que a pessoa quer realmente que você dê uma resposta. Só que nós estamos falando de Deus. Deus não é um objeto de estudo como é, por exemplo, os números para a matemática. Deus não é um objeto de estudo como é, sei lá, os elementos químicos para a química, né, ou para a biologia. Deus não é um objeto que se possa estudar, se colocar num tubo de ensaio, no microscópio. Deus, não tem como você definir Deus. Primeiro, porque se eu definir Deus, eu estou limitando Ele. Se limita muito Deus quando nós queremos dar uma definição para Ele. Deus é bom, Deus é amor. Sabe como que Deus se define? Eu sou. Deus é. É o quê?
Aí tem um professor, né, que o pessoal diz assim, Deus é tudo, mas esse tudo pode ser nada. E pode realmente ser nada, porque às vezes, se você disser Deus é tudo para mim, mas é só da boca para fora, aí esse Deus é nada. Mas Deus é. E Deus é de uma forma tão tremenda que nós podemos pensar nisso a qualquer momento do nosso dia. Eu estou feliz, Deus é o motivo da minha felicidade. Eu estou triste, Deus também pode ser o motivo da minha tristeza. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só alegria, não é só vitória. Né? Um Deus que ama, se precisa, ele puxa a orelha. Né? Ele dá uma chineladinha de vez em quando, assim. É necessário, olha. O Raider de Deus. O Raider de Deus, né? Eu ia falar havaiana, mas... Às vezes pesa. Tá certo. Mas a questão é que Deus, ele nos ama. E amor não é apenas fazer bem. E ele me pergunta assim, mas eu não consigo acreditar nessa história aí de que Deus, se tem tanto mal no mundo, aquela velha história que toda pessoa que está com dúvida existencial pergunta, se Deus é bom, por que tem tanto mal no mundo? Meu amado, eu posso te dar N motivos por que tem mal no mundo mesmo, Deus sendo bom. O fato de Deus ser bom e existir não impede que o mal aconteça, não impede que o mal prospere. Porque nós somos seres humanos, estamos aqui e temos livre-arbítrio. E nós devemos agir também. Mas aí eu perguntei para ele assim, vamos pensar no teu pensamento então. Vamos partir da ideia de que Deus não existe. Se Deus não existe, fica bem fácil explicar o mal no mundo, né? Não é? O que vocês acham? Se Deus não existe, é fácil explicar porque tanto mal acontece. Não é? É muito simples, sabe? Deus não existe, não tem ninguém que cuida, não tem um ser supremo controlando isso ou aquilo, então tudo pode acontecer, fica simples entender. Só que se Deus não existe e fica fácil explicar o mal, como é que você vai explicar o que tem de bom no mundo? Vai ficar mais difícil para um ateu me explicar e me convencer de que se Deus não existe, qual é a fonte do bem? Mas é a consciência. Mas e quem é que dá a consciência para você? Sei lá, a lei do retorno. Mas quem é que controla essa lei do retorno? E vê o que você fez para dizer, não, lá na frente você pode receber alguma coisa boa ou ruim? Tem alguém controlando então. Então, meus amados, dizer que o mal existe no mundo e querer achar que isso é desculpa para não acreditar em Deus, é muito fraco. Na verdade, quando a pessoa questiona isso, ela já tem aquele sentimento no coração dela, puxa, eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu preciso de alguma coisa. Eu disse para ele que durante uma época da minha vida eu também fui praticamente um ateu. Não acreditava em Deus, na verdade eu não queria acreditar em Deus. E muitas vezes nós não queremos isso. E mesmo nós que estamos às vezes dentro da igreja também, ao mesmo tempo que a gente está aqui cantando glória a Deus, aleluia, batendo palma, mas lá no dia a dia às vezes há momentos em que você preferia que Deus não existisse. E sabe por que eu digo isso? Porque quando eu agia dessa forma, dizendo que Deus não existia, no fundo, eu não queria que Ele existisse. Porque se acaso Ele existisse, eu não estava bem. Porque eu sabia que eu fazia muita coisa errada e que com certeza eu deveria ser punido pelo que eu estava fazendo. Então eu preferia me afastar. Preferia não... nem quero ouvir falar disso, levantava questionamentos, procurava desculpas para não crer em Deus. Até um dia que eu descobri que Deus não é dessa forma, Ele não é vingativo, Ele não é um Deus que castiga. É um Deus sim que corrige, como eu falei antes, mas correção não é castigo, é diferente. Eu descobri que não é um Deus que coloca o que eu faço numa balança para saber qual é o peso da batida que Ele vai dar, do tapa que Ele... Não. Eu descobri que é um Deus que perdoa. Antes de tudo Ele perdoa. Ele ama, Ele nos ama muito. E aí sim, eu mudei de atitude e comecei a procurar motivos para crer em Deus então. E não para não crer. Você procurar motivos para crer em Deus é justo. Porque às vezes nós passamos por tanta dificuldade na nossa vida e nós precisamos de um motivo para crer. Claro que a fé talvez não precise de provas. Mas isso a gente só aprende depois de um tempo. No começo, nós precisamos ver algumas coisas acontecendo. Mas depende da gente querer. Infelizmente, muitas pessoas só deixam o querer, só buscam querer buscar a Deus quando o calo aperta, quando está difícil, né? Puxa,
as minhas experiências de vida, as dificuldades que eu passei e que eu ainda passo, mas as dificuldades que eu passei, tudo que eu vivi, me fez chegar aqui hoje e ter a fé que eu tenho. Eu precisei passar por aquilo para crer do jeito que eu creio hoje. Mas e se a pessoa não passou por nada disso? Se a pessoa não passou por nenhuma experiência na qual ela precisasse de Deus, ela nunca vai buscar Deus? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje vê em Deus como remédio, né? O que é um remédio? Você fica doente, você se machuca, você se corta, você vai lá e toma um remédio, passa um remedinho em cima. O remédio vem depois da tragédia, né? Mas Deus não é remédio, Deus é vacina. Deus é vacina, irmãos. E a vacina você toma antes. Você se prepara. E aí você fica forte. Lembre sempre disso. Deus não é remédio, Deus é vacina. Deus tem que ser assim na tua vida. A mesma coisa a oração, irmão. Oração não é remédio. Oração é vacina. Oração é vacina. Não deixa para tua casa estar caindo para você pedir: Deus, me ajuda. Tem oração como vacina. E nós ficamos nos carregando a nossa alma de tanta coisa. O peso da carne é muito grande. As coisas que nós carregamos sem perceber às vezes. Vocês viram ali, tudo que é obra da carne, né? Vocês viram no texto ali? Vou lembrar um pouco aqui. Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Você sabe que nós estamos num mundo que a sexualidade está aflorando cada vez mais. É incrível isso. Você sabe que não é só uma questão de estética, né? Mas é uma questão até mesmo biológica, né? A gente sabe que sempre teve crianças um pouco precoces, sempre existiu, mas em média, alguns estudos estão mostrando que a puberdade nas crianças está mais adiantada. Há casos extremos em meninas com 8 anos menstruando, né? Meninos com 11, 12 anos mudando a voz, tendo barba. Isso no passado não era uma coisa muito comum, não. Isso era raro. Então, biologicamente isso está acontecendo, talvez pela alimentação, já há estudos que comprovam isso, mas a questão é que, independente da questão biológica, você liga a TV, cada vez mais há pouca roupa e sensualidade. Mães, pais que têm filhas, meninas pequenas, não vista a tua filha como uma pequena prostituta. Não faça isso. Cuidado da forma como você veste ela. Você sabe que hoje em dia tem muita pedofilia, né? Talvez você esteja despertando interesse em quem não deve. Cuidado com isso. Mas a questão é que essas coisas estão acontecendo porque há um bombardeio da mídia, quer seja internet, TV, seja o que for, vídeos, novelas, cada vez mais a sensualidade, a sexualidade aflorada. E esses tipos de bombardeio que a gente recebe começa a gerar na mente da pessoa muitos pensamentos que com certeza não vão fazer bem para ela. Talvez a realidade da mulher seja uma e do homem seja outra. Isso é real, a gente sabe disso. Mas a questão é que para todos isso tem influência. Então, isso está ligado a quê? Você olha para uma coisa dessas na TV, você está olhando com o quê? Com o teu espírito? Você está olhando com os seus olhos. Você está mandando a mensagem para a tua mente. Mente, pensamento, alma. Você está carregando a tua alma com aquilo ali. E aí começam a proceder lá no teu pensamento várias, né? Ah, olha só que mulher bonita que ela, puxa vida. A mim não é bem assim. Mas está louco, que começa a arquitetar. E aí o dia que uma mulher, naquela configuração lá, muitas vezes artificial, dá bola para o cara, ele vai que nem um patinho. A mulher cria um ideal, talvez do homem também, que não seja aquele que ela tem na realidade, e vai na onda. E pior disso, nós vamos crescendo e a nossa sociedade vai se desenvolvendo, vendo isso todo dia e achando que é normal. Ah, fulano lá do Terô traiu a esposa não sei com quem. Pois é. Hoje em dia, né? Olha só a nossa paciência.